aí em Salmos capítulo 2, versículo 8. Salmos capítulo 2, versículo 8. E eu quero compartilhar com vocês sobre a revolução dos ministros de mercado. A revolução dos ministros de mercado. Salmos capítulo 2, versículo 8. Diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Repita comigo: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Queridos, você crê, está dando umas falhas mesmo, né? Hoje está até mais do que ontem um pouco. Qualquer coisa muda de canal aí também. Eu acho que o canal de ontem estava melhor. Não sei. Vamos lá. Que creem, quantos aqui creem que Deus deu boa esperança como possessão para as nossas vidas? Diga amém. Vocês creem que o desejo de Deus é que 100% de boa esperança se converta ao Senhor? Você crê nisso de verdade? Amém? Eu creio, queridos, e a palavra de Deus diz o seguinte: pede-me e eu te darei as nações da terra por herança. Deus está dizendo o seguinte: eu não somente te darei boa esperança, eu darei as nações da terra por herança. Você alguma vez já orou assim a Deus? Você alguma vez disse: eu quero, quero boa esperança, eu quero as nações por herança. Você alguma vez já teve esse ímpeto na sua oração, de dizer assim: Deus, me dá o estado do Espírito Santo por herança? Então, quando nós pensamos, queridos, a respeito disso, e algumas pessoas falam: não, pastor, mas escatologicamente falando, isso aqui vai se cumprir lá, né, no milênio, vai se cumprir quando Deus tomar e reger todos os povos com vara de ferro. E eu creio, queridos, eu creio que vai se cumprir o que a palavra de Deus diz de fato, que um dia toda a terra se encherá da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Eu creio que antes do arrebatamento da igreja, o mundo ainda vai experimentar um grande e poderoso avivamento e uma grande salvação em massa de muitas vidas. Quantos creem nisso? Eu creio de verdade, queridos. Se você contabilizar os moradores que viveram desde o início da criação até o início do século passado, desse século, na virada deste século, nós nunca tivemos tantos moradores na face da terra como temos hoje, mais de 7 bilhões de pessoas. E se nós computarmos, queridos, os que viveram, né, em séculos e séculos passados, milênios, nós temos hoje um contingente maior do que todas essas eras passadas. O que isso significa, queridos? Que um grande avivamento de salvação e transformação de vidas nesse tempo vai resultar, queridos, numa grande colheita como nunca houve em toda a história da humanidade. E sabe quem é que vai fazer isso? É você que vai fazer isso. Vira para a pessoa do teu lado e diga: é você. É isso aí, meu querido, esse trabalho, essa função é exatamente para nós. Agora, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas, porque existe uma diferença entre... Isso, ótimo, aleluia. Já posso falar aqui agora? Aqui? Isso. Existe uma diferença, queridos, entre trabalhadores de mercado e ministros de mercado. Diga comigo: diferença entre trabalhadores do mercado e ministros do mercado. Queridos, essa chave precisa virar em nossas vidas. Se nós não tivermos o entendimento da diferença entre ser um ministro de mercado e um trabalhador do mercado, nós não vamos compreender muito bem o nosso chamado. E talvez essa seja uma das mais importantes revelações que, como igreja, nós precisamos ter nesse tempo. Porque há um entendimento seguinte: não, pastor, o ministro é somente aquele que ministra no púlpito.
Então o pastor é um ministro, os músicos, eles são ministros, aqueles que trabalham em tempo integral na igreja, seja em qual área for, eles são ministros. Mas eu não, pastor, eu trabalho no mercado, eu sou um advogado, eu trabalho de balconista, eu sou secretária, eu sou pedreiro, eu sou administrador. Seja qual for a tua função, queridos, a gente entende que o púlpito, somente aqueles que assumem o púlpito, é que de fato eles têm esse chamado para serem ministros de Deus. E esse é um dos maiores enganos que Satanás tem plantado na igreja do Senhor Jesus. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse e entendemos esse chamado de Deus, nós vamos começar a quebrar alguns paradigmas, né, alguns padrões que nós criamos ao longo dos anos, do tipo, né, o meu trabalho para Deus é quando eu vou à igreja, então ali eu participo dos cultos, da escola bíblica. Quando eu vou à célula também, eu estou prestando serviço a Deus. Mas uma vez que terminou o culto do domingo à noite, e eu fui para o mercado de trabalho, pronto, aí eu tiro a capa do cristão e visto a capa do ministro de mercado, do trabalhador de mercado. E é exatamente aí, queridos, que o diabo começa a roubar o poder da igreja, o poder de conquista da igreja. Porque, queridos, se existe uma mentira que o diabo plantou nesses últimos tempos, é que existe o secular e o sagrado para nós. Todo aquele que investe, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, não existe diferença entre o secular e o trabalho. A Bíblia, queridos, é muito interessante, porque a palavra trabalho no hebraico, a palavra avodá, ela significa um ato de adoração a Deus. Preste atenção, trabalho no entendimento, na mente de Deus, quando Ele criou, é mais ou menos assim. Deus plantou Adão no jardim do Éden, e Ele disse bem assim: Adão, você agora vai lavrar a terra. E esse lavrar a terra, porque a palavra avodá fala exatamente sobre esse lavrar, esse abrir a terra para jogar a semente. Deus estava dizendo para Adão: Adão, isto é um ato de adoração, é um ato de adoração. Então, adorar a Deus de trabalho, para Deus é a mesma coisa, Deus não faz diferença. Quem um dia falou assim, né? Segunda-feira, vou para o inferno agora, estou indo para o pior lugar do mundo. Quem inventou o trabalho, né, não tinha nada para fazer. Deixa eu te falar uma coisa, não fala isso não, queridos, porque quem inventou o trabalho foi Deus. Deus é o criador do trabalho. O trabalho é uma honra de Deus para nós, é uma bênção de Deus para nós. E se você encara segunda-feira pela manhã como um peso na sua vida, como um trabalho e não como um ato de adoração, você não está entendendo bem aquilo que Deus chamou. E aí você vai falar bem assim: pastor, o senhor quer dizer que quando eu estou ali no balcão atendendo um cliente, eu estou adorando a Deus? É exatamente isso que a Bíblia diz. O senhor quer dizer, pastor, que quando eu abro a minha empresa, quando eu vou lá para o campo, quando eu vou trabalhar na minha terra, lá, né, como agricultor, ou seja, em que área for, quando eu estiver viajando a serviço da minha empresa, o senhor quer dizer que isso é adoração? A palavra de Deus diz que isso é adoração. Isso é culto a Deus, é a prestação de um culto ao Senhor. Então, o culto não se resume ao domingo, não se resume ao dia da célula, mas o culto é em todo o tempo. Por que o diabo colocou, queridos, essa mentira e plantou essa mentira na igreja? Para roubar o poder evangelístico da igreja, para roubar o poder de conquista da igreja. Porque no domingo eu visto a capa do adorador, na segunda-feira eu visto a capa do trabalhador secular. Mas para Deus não existe secular e o trabalho e o sagrado. Para Deus, queridos, nós estamos em tempo integral. Todo o tempo nós somos cristãos. Cristãos no culto, cristãos no trabalho, cristãos viajando, cristãos dentro de casa. Aonde você estiver, na faculdade, na escola, você é um ministro de Deus no mercado de trabalho. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Então diga assim comigo: a chave precisa virar. Coloca a mão assim, do lado assim de você, faz assim: a chave precisa virar. Vira para o teu irmão e vai assim na cabecinha dele do lado e fala assim: essa chave precisa virar. Diga para ele bem assim: você é um ministro de Deus, de tempo integral.
Amém, queridos? Amém. O pastor Rodrigo tem o tempo integral. O ministério dele é esse aqui, mas não é diferente do seu ministério também. E é sobre isso, queridos, que eu quero estar compartilhando com vocês. Queridos, o poder de fogo é roubado da igreja, porque o entendimento da Bíblia, o entendimento de Deus é exatamente esse. Aí eu estava falando, por que num Brasil de 50 milhões de evangélicos, nós não vemos a sociedade, nós não vemos a igreja do Senhor mudando a história da sociedade? Porque essa sociedade, com tanto crente espalhado por aí, continua ainda uma sociedade violenta, uma sociedade mal educada, uma sociedade sem amor e respeito aos outros, uma sociedade corrupta? Por que os empresários cristãos não estão mudando? Por que os nossos filhos vão para as escolas e faculdades e eles não estão mudando o ambiente da escola e da faculdade? O que está acontecendo com essa igreja brasileira? É uma igreja, queridos, que se acostumou, uma igreja que adora Deus no domingo, mas na segunda-feira ela está passando um cheque sem fundo. Se é que alguém ainda usa cheque nesse mundo, né? Isso aqui eu pregava há 20 anos atrás, sobre cheque sem fundo, entendeu, gente? Cheque é um negócio, é um papelzinho, entendeu? Que você assina, coloca um valor e que lá no banco é descontado. Eu estou brincando assim, mas o meu filho mais novo falou bem assim: pai, como é que é esse negócio? O que é esse cheque? Para que serve isso? Meu filho nunca assinou um cheque na vida, nunca preencheu um cheque para mim. Não sabe o que é isso. Eu fui ensiná-lo, eu peguei um talãozinho de cheque que eu tenho lá em casa e falei: filho, é assim que funciona, aqui você coloca isso, a assinatura, o valor, se você cruzar ele vai ter isso aqui, se você não cruzar você consegue descontar na boca do caixa, isso é depositado, aí daqui a 1 dia, 2 dias, dependendo do lugar, do cheque. Aí ele: tá, que negócio interessante. Parecia que eu estava falando um troço assim, jurássico para ele, né? Ele estava viajando e achou muito interessante, né? Agora o que eu quero dizer, queridos, é que essa igreja que está no mercado todos os dias, que está na sociedade, porque a Bíblia diz que nós somos sal e luz desta terra, mas aonde o sal, queridos, vai salgar? É aqui dentro do saleiro? Não, isso aqui não, nós temos que salgar é lá fora, é o sal fora do saleiro, é a luz, queridos, exposta no meio da escuridão. Então, quando nós temos esse entendimento e a chave vira, nós vamos compreender, queridos, que eu também sou um ministro de Deus, mesmo não sendo um ministro do púlpito, mas eu sou um ministro fora do púlpito. A diferença entre o pastor do púlpito e o ministro de mercado, o ministro do púlpito e o ministro de mercado, é só o lugar. O trabalho é o mesmo, preste atenção, meu querido, o trabalho é o mesmo. Você está trabalhando para Deus no lugar que Ele te plantou, e eu tenho que servir bem a Deus no lugar que Ele me plantou. Não existe essa diferença. O pastor, vocês vão ter um galardão maior, vão ser mais honrados por Deus, porque vocês têm um lugar especial. Não, isso é um engano que o diabo planta. E sabe o que acontece, queridos? Muita gente fica bem assim: um dia eu vou servir a Deus, o dia que eu ficar aposentado eu vou servir a Deus. Olha que engano violento. Pastor, eu quero trabalhar muito, eu vou trabalhar de 5 da manhã a 10 da noite, à meia-noite, eu vou trabalhar que eu quero ganhar muito dinheiro, e quando eu estiver bem estabilizado financeiramente, com as coisas no lugar direitinho, aí eu vou dar mais tempo para Deus. Olha que engano de Satanás, querido. Tem pessoas passando 20, 30, 40 anos da sua vida, 40 anos da sua vida no mercado de trabalho, e perguntando a Deus: Deus, qual é o meu ministério? Deus, qual é o meu chamado? Deus, quando é que o Senhor vai me usar? Porque na cabeça das pessoas, Deus vai me usar o dia que eu pegar uma guitarra, o dia que eu pegar o microfone, o dia que eu falar no púlpito da igreja, o dia que eu for o professor da escola bíblica, o dia que eu estiver liderando uma célula. E isto é um engano, queridos. Aonde você está, seja uma dona de casa, seja um estudante, seja um profissional liberal, aonde você está, você é um ministro de tempo integral na obra do Senhor, servindo a Deus, ganhando vidas, pastoreando, trabalhando. Queridos, Deus nos chamou, nós precisamos pastorear o Brasil. Ei, se você está me entendendo, você tinha que dar um glória a Deus uma hora dessa. Você foi chamado para pastorear esta nação. Então, aonde você está influenciando, mudando a história de pessoas? Pastor, mas eu sou um simples
né? Eu trabalho, pastor, numa casa, eu limpo uma casa, e isso quer dizer que eu sou um ministro de Deus, fazendo aquilo ali, limpando, tirando a poeira. Querido, você é um lindo ou uma linda ministra do Senhor, poderosamente usada pelo Senhor, fazendo uma grande obra pelo Senhor. Pastor, o senhor quer dizer então que quando eu vou para uma obra e começo a colocar o azulejo, eu começo a levantar as paredes, e o senhor quer dizer que ali eu estou adorando o Senhor? É exatamente isso que a Bíblia diz, queridos. O ato de adoração, o seu trabalho é um ato de culto ao Senhor, é um ato de adoração a Deus. Então, queridos, como é que flui a nação? A nação, ela flui por 3 artérias principais, né? Qualquer movimento em uma nação, ela flui através de 3 áreas importantes. A primeira dela é o sistema financeiro. Toda nação trabalha em função do sistema financeiro. Então a gente constantemente fica acompanhando as notícias da economia, da inflação, do dólar que aumenta, que abaixa, porque o sistema financeiro está no meio da gente o dia inteiro. Você acorda pela manhã, você já pensa no pão que tem que comprar, sistema financeiro. Você vai para o supermercado, sistema financeiro. Final do mês você recebe salário, sistema financeiro. Nossa vida gira em torno de um sistema financeiro. Tudo na vida você vai adquirir, pastor, mas na igreja é diferente. Não, também nós temos que adquirir bens materiais, nós temos que adquirir estrutura, recursos para a igreja funcionar melhor, para a pregação do evangelho, para abençoar as vidas. Sistema financeiro, tudo gira em torno do sistema financeiro. Segundo, do sistema educacional. Agora, queridos, só voltando aqui na questão do sistema financeiro, porque foi exatamente essa área que o diabo atacou quando o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo, o sistema financeiro do mundo era um sistema só de um culto a Deus, abençoadíssimo, maravilhoso. O que Adão fazia? Trabalhando para Deus o dia inteiro, né? Abrindo a terra, jogando semente, dando nome aos animais e tantas outras coisas que a Bíblia não fala, mas que ele fazia no jardim do Éden. Adão, no final, na viração do dia lá, para bater um papo com Jesus, para estar com ele, conversando, falando com Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Eu acredito que ali tinha uma prestação de contas, tinha direções, era um discipulado 1 a 1 acontecendo na virada do dia, todos os dias. Que coisa maravilhosa, hein? Um discipulado direto de Deus, até porque Adão não teria um outro discipulador para ele, né? Tinha que ser a cobertura de Deus, que só existia Adão, Deus, Eva, então não tinha como ele, né, ter outro discipulador, até porque o discipulado 1 a 1 é homem com homem, mulher com mulher, ele não poderia ser discipulado por Eva. Era para dar uma risadinha nessa, né, mas a piada foi fraca, né? Tá bom, mas aí, queridos, o sistema financeiro foi, quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? A terra foi amaldiçoada, a terra não produzia espinhos, o trabalho não era pesado. Deus disse: a partir de agora, com o suor do teu rosto viverás. A partir de agora a terra está amaldiçoada. O sistema financeiro do mundo, através do pecado, ele foi atingido. Só que na cruz do Calvário Jesus resolveu isso. Quando Jesus pega os espinhos, não Jesus, mas os algozes dele, os inimigos, quando eles pegam os espinhos que nascem da terra e cravam na fronte de Jesus, ali Jesus estava redimindo novamente o sistema financeiro mundial, estava redimindo o sistema financeiro da sua vida. Quantos entendem isso? Diga amém. Então o sistema financeiro, a nação flui. Segunda coisa, queridos, o sistema educacional. Diga comigo, sistema educacional. Queridos, eu estou criando um pano de fundo aqui, para vocês entenderem aonde nós vamos chegar com essa palavra. Preste atenção. O sistema educacional, queridos, fala, né, exatamente da influência. Não existe nada mais que muda a mentalidade, o caminho, a direção de uma sociedade do que a educação. Onde estão os centros, os centros de pensadores, de direções, onde estão as grandes universidades, faculdades? É ali, queridos, que são gerados todas as direções numa sociedade, porque é a mente pensante da sociedade que está naquele local. E ali, queridos, o sistema educacional vai mostrando que a sociedade, ela vai mudando conforme esse sistema vai se desenvolvendo dentro de uma sociedade. Uma sociedade nunca será maior
do que o seu sistema educacional. Agora, quando o diabo entra, queridos, na história do mundo, lá no princípio, em Gênesis, o que acontece? Esse sistema também é corrompido, porque até então, queridos, existia somente um mestre e o seu aluno, e a educação do mundo era regido diretamente por Deus. Deus diz: crescei, multiplicar, encher a terra, dominar, e você vai fazer. Deus deu a direção ao homem, como deveria fazer, e todos os dias o homem se encontrava com Deus, e ali também Deus ministrava ao coração daquele homem, naquele momento, naquele ensino. Quando o homem deixa de ter Deus como a direção da sua vida, e passa a dar ouvidos a Satanás, através da serpente, o homem é corrompido no seu sistema educacional. O homem passa a ser, queridos, regido por princípios que não são de Deus, por padrões que não são de Deus. Quem foi que plantou a inveja no coração do homem? Porventura, naqueles dias que Adão estava com Jesus, lá no jardim do Éden, conversando com ele, aí Deus chegava para ele e falava bem assim: ó, isso aqui não está correto não, você tem que aprender que às vezes tem a inveja também. A inveja é um negócio, não existia isso, porque inveja não existia no mundo. Mas quando o diabo entra, queridos, Caim deixa o coração dele ser envenenado pela inveja. Olha que coisa terrível, um sistema educacional que deturpa os princípios da palavra de Deus. E a partir daí nós conhecemos a história do homem. Foram lá, tentaram construir uma torre chamada Torre de Babel. Princípios errados que foram plantados. Até hoje, queridos, o nosso sistema educacional não está corrompido. Os Estados Unidos, a grande potência da terra, já há centenas de anos, quando iniciou no princípio da sua colonização, você sabe que as grandes universidades americanas, as grandes universidades, Iowa, Harvard, Cambridge, qualquer universidade, essas grandes, essas maiores universidades, todas elas se iniciaram, você sabia que elas se iniciaram através de igreja? Pastores eram que lideravam essas universidades. Eram universidades que nasceram, e quando numa cidade, porque eles diziam o seguinte, que uma cidade precisa ter uma igreja e uma escola, era esse o mote, o tema nos Estados Unidos, precisa ter uma igreja e uma escola, e muitas vezes quando não tinha uma escola com um prédio, a igreja se transformava numa escola, então a igreja tinha influência. Então quando qualquer aula começava, a Bíblia era aberta, a Bíblia era lida antes de qualquer aula, de qualquer dia nos Estados Unidos, até que um dia se levanta uma pessoa, dizendo-se muito inteligente, fala bem assim: nós não precisamos da Bíblia nas nossas escolas, nós não precisamos de Deus, o Estado é laico, e nós não temos que fazer uso dessas coisas, até porque tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não acredita na palavra, nós temos que tirar a Bíblia das escolas. E o que acontece, queridos? A sociedade americana, ela entra numa decadência espiritual, numa decadência como nunca aconteceu. Por quê, queridos? Porque os princípios da educação naquela nação, ela foi quebrada. Nós lidamos com isso no Brasil, quando querem implantar, queridos, princípios totalmente contrários à palavra do Senhor, para pegar crianças ainda que está nos primeiros anos da sua escola, para ensinar esta criança a relação sexual, não somente entre homem e mulher, mas entre homem e homem, mulher e mulher, dizendo bem assim: olha, é assim que funciona, é desse jeito. O órgão genital masculino, o órgão genital feminino, e você vai fazer dessa forma. Agora, você é que vai optar o que você quer. Essa opção é sua, não é seu pai que determina, não é a sociedade que determina, não é a sua igreja que determina, é você que determina. Queridos, o sistema educacional, quando ele não está debaixo da bênção do Senhor, ele torna-se nocivo, ele mata, ele destrói. E os nossos filhos, as nossas crianças estão à mercê disso. Eu quero declarar aqui pela fé, queridos, em nome de Jesus, a igreja Palavra e Poder vai crescer tanto, vocês vão ter tantos recursos, que um dia vocês terão uma escola aqui dessa igreja, um dia vocês terão professores, e os filhos desta igreja, e não somente desta igreja, mas da Sociedade de Boa Esperança, virão estudar na melhor escola dessa cidade, e essa escola vai nascer aqui neste lugar. Vocês terão uma creche abençoada, professores cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Vocês terão uma escola com ensino fundamental, baseado em princípios da palavra de Deus. Eu creio nisso, queridos. Deus vai fazer isso com vocês. Você crê? Diga amém. E outra artéria, queridos, que flui a nação é o sistema governamental. E aí
A partir do momento que o diabo entra ali no jardim do Éden, queridos, ele muda o governo. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus disse a Adão: você tem o governo desta terra. Você que vai plantar, você que vai colher, você que vai direcionar, você vai multiplicar. Faça essa terra agora multiplicar-se além do que ela é. O desejo de Deus, queridos, não era que o jardim do Éden fosse um local geográfico único. Deus queria que o jardim do Éden fosse o padrão para se multiplicar por toda a face da terra. Esse era o princípio de Deus. Aquilo que aconteceu aqui e que acontece aqui no jardim do Éden vai acontecer em muitos outros jardins. Se levantarão, uma sociedade se multiplicará, porque nascerão muitos e muitos filhos, mas essa sociedade viverá da mesma forma que Adão vivia, falando com Deus, recebendo a direção de Deus, num sistema educacional santificado, um sistema financeiro santificado e um sistema governamental santificado, onde Deus é o centro, é o Senhor. É um sistema teocrático, onde Ele dá a direção, e o homem com governo, responsabilidade, e um bom mordomo de Cristo, vai cuidando de tudo aquilo que Deus lhe dá. O que acontece quando o diabo entra, queridos? O diabo, ele penetra no governo da nossa sociedade. Eu pergunto a você: o diabo está permeando o sistema governamental da nossa nação? Eu acho que está difícil a gente saber aonde que não tem a mão de Satanás no nosso sistema de governo, infelizmente. Mas o diabo tem tomado conta, e não só no governo. E quando eu falo no sistema governamental, lógico que eu estou falando no governo de uma nação, mas também no sistema de governo familiar. Homens que perderam, queridos, o governo dentro de casa. Homens que perderam o governo dentro de casa. Homens que estão, queridos, perdendo a autoridade. Quando eu digo autoridade, não é chegar, pisar em cima da mulher e dizer bem assim: eu mando em você, você tem que fazer o que eu mando. Não, eu estou dizendo de assumir as responsabilidades que são suas, e não jogar sobre a mulher, e não jogar para a mulher aquilo que é você, meu querido, porque a tua família, preste atenção homens, eu estou falando para os homens agora, sistema governamental familiar. Eu estou dizendo uma coisa, preste atenção: o nível espiritual da tua família não é problema direto da tua esposa, é problema direto teu, homem. Se a tua família ora, se teus filhos estão nos caminhos do Senhor, o responsável primeiro da tua casa é você. Você é o responsável pelo equilíbrio financeiro da tua família. Você é responsável pelo equilíbrio emocional da sua casa. Você não pode jogar isso para a tua mulher. Tem mulher se esborrachando para limpar as sujeiras que o marido planta. Isso é um sistema corrompido por Satanás. Meu querido, você é sacerdote de Deus, você é um líder dentro da sua casa, você foi santificado para isso. Traz Deus para dentro do teu sistema familiar e deixa Ele, através de você, fazer, queridos, da tua casa um lugar abençoado, um lugar próspero, um lugar abundante no Senhor. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu sei que é difícil às vezes para nós homens entendermos isso, mas às vezes estamos jogando. Tem homens que não conversam com seus filhos. Você não ajuda o seu filho porque você diz: eu não entendo disso. Mulher, vai conversar com fulana, vai conversar com o menino ali, porque está dando trabalho. Vai você, ele te ouve mais do que a mim. Teu filho não pode ouvir tua mulher mais do que a você. A ausência da voz paterna está destruindo a sociedade. Isso é corrupção do governo, queridos, do sistema governamental familiar. Eu não sei por que eu entrei nisso aqui, mas Deus está falando para algumas pessoas aqui. Nós precisamos entender essa verdade, queridos. A verdade de quem nós somos dentro da nossa casa. O diabo corrompe, e aí nós não entendemos porque que algumas coisas não estão fluindo corretamente. E o que acontece dentro da casa, acontece na nação. O que acontece na nação vai influenciar em todos nós. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vim aqui, depois de dar esse pano de fundo, eu vim aqui para trazer uma boa notícia para você. Você é um ministro de tempo integral. Você nasceu para ser poderosamente usado pelo Senhor, e você vai ser usado pelo Senhor. Eu tenho certeza que até o final dessa palavra você vai entender, a ficha vai cair, essa chave vai virar, e você vai compreender que quando você sair daqui no domingo à noite, você não vai tirar a capa do ministro de tempo integral, mas você vai continuar com ela a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, porque Deus te chamou para isso e vai te usar poderosamente nisso, para a glória do seu nome. Todos são chamados para serem ministros. Pastor Billy Graham, ele diz uma frase, que o mercado de trabalho será o grande desafio missionário do século 21.
Repita comigo a frase do pastor Billy Graham, vamos lá? Mercado de trabalho será o grande desafio missionário do século 21. Já foi dito, queridos, e foi dito o seguinte, que existe a janela 10x40. Quem conhece, já ouviu falar sobre a janela 10x40, a janela missionária 10x40? Sabe o que é a janela 10x40? É um grupo de países que é formado exatamente nesse espaço, onde pega ali a parte, a ponta ali da África, na parte norte e nordeste da África, e vai pegando alguns países da África, da África obviamente, né, da Ásia, e vai entrando ali por aquela área. É uma faixa chamada de janela 10x40, onde há a maior resistência ao Evangelho, onde a igreja durante muitos e muitos anos tem concentrado, né, o seu grande trabalho, as finanças, o trabalho missionário para a conquista dessas nações que estão fundamentadas em religiões que são tremendamente contrárias à palavra de Deus, como, né, os muçulmanos, os budistas e tantas outras religiões, os shintoístas e tantas outras que são resistentes ao Evangelho. E é exatamente aí, queridos, que o pastor Billy Graham diz que a grande janela do século 21 não vai ser a janela 10x40, mas vai ser a janela 8x18. Que janela é essa, pastor? É a janela daquele que começa às 8 horas no mercado de trabalho e às 18 horas sai do mercado de trabalho. Quando a igreja entender que ela é um ministro de tempo integral no mercado de trabalho, nós vamos revolucionar esta cidade para Jesus. Porque você vai entender, queridos, que o seu grande campo missionário é quando você vai lá para aquela empresa, para aquele trabalho que você foi chamado, e você começa a trabalhar ali, muito mais do que um trabalhador no mercado de trabalho. Você é um ministro de Deus no mercado de trabalho. Você foi chamado para revolucionar aquele lugar, você foi chamado para mudar a história daquele lugar. Queridos, eu fico imaginando, quando toda a nossa igreja, palavra e poder, preste atenção, eu fico imaginando quando todos vocês colocarem, entenderem esse princípio, e saírem daqui na segunda-feira, vocês vão entender. Olha, queridos, olha, Boa Esperança vai ser revolucionada pelo Senhor Jesus, e vocês vão influenciar, porque a partir de agora, vocês sabem que você não é simplesmente um funcionário qualquer. Então, o funcionário comum, vamos colocar assim, que ainda não tem a experiência da salvação em Jesus, ele não liga de chegar atrasado no trabalho, mas você diz assim: não, eu sou um ministro de Deus aqui, eu tenho que ser um modelo e exemplo. O seu colega chega para você e fala bem assim: olha, a empresa ganha demais, isso aqui dá para a gente ganhar um dinheiro por fora, mas é desonesto, não é correto, o patrão não vai ficar, não, mas não precisa saber, isso aqui é o camarada que quer dar para a gente só vai fazer uma divisão do valor, e a empresa vai ganhar o dela, nós não estamos tirando nada da empresa, nós só estamos ganhando um extra por fora. Você fala bem assim: mas você é um ministro de Deus ali no mercado. Você fala: não, isso aqui não é correto, eu posso até aceitar, desde que o meu patrão saiba disso. Vamos falar com ele, se ele liberar a gente pega, se não liberar a gente não pega. Você é um ministro, você começa a mudar, a corrupção começa a acabar, porque você não é mais um receptor da corrupção, você não é mais um receptor das palavras. Seus colegas chegam na segunda-feira xingando, brigando, e você chega e fala bem assim: glória a Deus, aleluia. E lá dentro de você, não, e os seus colegas chegam e falam bem assim: eu estou com dor de cabeça, bebi demais final de semana, eu briguei com a mulher, tá tudo. Aí você chega para a pessoa: não, olha, mas essa semana vai ser diferente, Deus vai abrir, as coisas vão dar certo. Não vai dar certo coisa nenhuma, rapaz, as vendas estão caindo, ninguém vende nada. Você, não, essa semana nós vamos, vai chegar uns clientes novos aqui, e eu tô com muita fé que nós vamos conseguir uma venda boa nessa semana. Você começa a mudar o ambiente onde você está, porque você é um ministro de Deus. Você imagina, queridos, uma pessoa trabalhando no salão de beleza, enquanto a cliente senta lá, né? Aí você começa a mexer no cabelo da cliente, olha só que bacana. Aí você, ao invés de só jogar o produto, você fala bem assim: Deus, que esse creme seja como um óleo ungido na cabeça dessa pessoa aqui.
Deus, eu declaro. Aí você sabe que no salão de beleza as mulheres gostam de conversar, né, gente? Gostam de falar. E ali elas começam a abrir o coração de que o marido está assim, o casamento está assado, que a vizinha não é legal, que a tia é assim, que o cunhado veio para sua casa e você não está aguentando o cunhado mais, doido para mandar ele embora e tal. E, né, tem gente que no salão de beleza fala isso. Eu não sei para que foi criado o cunhado, né? Essa coisa toda. E enquanto a pessoa está falando um monte de abobrinha, você está ali no cabelo dela mexendo, dizendo: Deus, eu declaro que essa pessoa vai ser salva pelo Senhor, eu declaro que ela vai ser transformada, eu declaro que um dia ela vai ter a mente de Cristo e as suas palavras serão. Você não fala isso, você só pensa, está aqui na mente. Você não pode falar isso não, aí você destrói, você perde o cliente, né, querido? Você não pode falar isso. Você está ali trabalhando, e aí você pega a pessoa e dá um sorriso para ela, daqui a pouco ela senta na mesinha e outra vai fazer a unha dela, e enquanto está fazendo a unha e conversando ali, mas no seu coração você está falando: Deus, se o Senhor abrir uma porta, eu vou falar do teu amor para essa pessoa também, eu vou compartilhar do teu amor também. Não importa onde você está, querido, você está ministrando. Esses dias eu fui comprar uma capinha para o meu celular, e eu com o irmãozinho da igreja, aí uma jovenzinha atendeu, e conversa aqui, conversa, eu falei bem assim: olha, você é uma excelente funcionária, viu? Você está me convencendo a comprar um negócio que eu não ia comprar, mais caro, e você conversa muito bem, você está de parabéns, que você me convenceu que é melhor pagar mais caro por esse produto aqui, e está de parabéns. Obrigado, não sei o que. Aí a pessoa já fica toda feliz da vida. Eu falei: mas você mora por aqui? Não, eu moro lá do outro lado, em Cariacica e tal, é verdade. E você, da onde? Você tem um sotaque que eu conheço, eu sou nordestino também. Não, eu sou da Bahia e não sei o que, e começou a conversar. Mas como é que e assustou? Não, é que eu vim para cá trabalhar, meus familiares moram lá, e eu estou aqui, eu tenho um namorado também, aquela coisa toda. Eu falei: pois é, você. Aí eu falei para ele assim: você fica sozinha aqui? Sozinha. Eu falei: por que você não faz uma visita lá na nossa igreja? Né, nós temos e passa um ônibus perto da tua casa, você entra no ônibus, não vai pagar nada, 0,800, e vai parar lá na porta da igreja. Ela: é mesmo? Eu vou fazer uma visita. Eu peguei o telefone, porque nordestino é assim, dá o telefone, é igual carioca, né? Dá o telefone, pega o telefone, e tá aquela coisa toda. E eu já passei para o rapaz, que é um líder de células de jovens e adolescentes da igreja. Eu falei: agora é contigo, começa aí. Sabe, queridos, nós entendemos que nós estamos influenciando e mudando a história da sociedade. Você não pode achar que você está ali naquele balcão só para vender um produto. Não, querido, ali está um líder, um pastor no mercado de trabalho, uma pastora no mercado de trabalho. E eu quero declarar em nome de Jesus que nesta manhã Deus, o Espírito Santo, vai ungir você para sair deste lugar, para revolucionar o mercado de trabalho que está aí fora. Você vai revolucionar a sua faculdade, a sua escola. Você vai ser um homem ou uma mulher poderosamente usado pelo Senhor. Você crê nisso? Eu creio nisso. Sabe, queridos, o diabo ele é astuto. Olha só, numa igreja, a média, isso é uma pesquisa, a média dos ministros de tempo integral, que eu digo aqui na igreja, e os ministros que estão no mercado de trabalho, que não tem o tempo integral, quando eu digo tempo integral, que é mantido pela igreja, né? Você é integral no sentido que você é cristão, mas nesse aspecto agora eu estou falando do integral. Aí o que acontece? De todos os que estão na igreja, dentro de uma igreja, a média é 2% dos que estão na igreja são ministros de tempo integral, 98% são ministros do mercado de trabalho. Eu pergunto a você: qual é a força maior da igreja? Está nos 2% ou nos 98%? O poder evangelístico da igreja está na mão dos 98%, queridos. Qual é o papel desses que estão aqui no púlpito? O nosso papel é o que está em Efésios 4:12, aperfeiçoar os santos para a obra do seu ministério, preparar os santos e cuidar e treinar vocês através das células, do discipulado, de uma liderança eficaz, sendo um modelo para vocês, e ensinando a palavra, pregando a palavra, trazendo os ensinamentos da palavra. Esse é o papel maior. Agora a grande força da igreja está nos 98%. Aí o que o diabo faz, queridos? O diabo rouba a visão dos 98%, para que eles achem que não, é só quando eu estou no culto,
e quando eu saio do culto. Mas essa visão, queridos, ela está sendo mudada para a glória do nome do Senhor. Uma igreja em células, e a nossa igreja é uma igreja na visão do MDA, que é uma igreja em células que funciona nas células e no discipulado, semanalmente, todos nós ali trabalhando. Nós já temos esse DNA em nós. O que nós precisamos entender, e nós não podemos, queridos, achar que o nosso trabalho, então, não, pastor, o meu trabalho não é só na igreja não, é na célula também. Você ampliou, mas não é só na igreja, no culto, aqui no prédio e lá na célula, mas é em todo o tempo, é o tempo integral, todo momento você na presença do Senhor. Eu vou passar para vocês, queridos, um vídeo que fala exatamente sobre isso, tá? Tá ok o vídeo? Vai sair? Ótimo, vamos lá então. Opa, peraí, não é esse do vídeo ainda não, deixa eu voltar aqui, peraí, é sim. Eu acredito que agora vai. Não foi. Tem salvo ele aí que dá para jogar? Então vai lá. Eu já fiz um esquema com ele lá. Se falhar aqui. Foi. Um jardineiro. Waiting's late. No need to make haste, my dear. Cuidando do jardim de um Mountains are hospital. still and the tree E uma menininha cast internada out the fear. começa a ver o trabalho dele. Feel the love around you. E ele começa a fazer um trabalho No matter para que lá de cima ela what you veja do, as coisas que ele vai fazendo, let para trazer alegria àquela menina, usando o seu trabalho what you sow. para aliviar a dor daquela menina internada dentro de um hospital. Isso chamou a atenção das pessoas também, de outras pessoas. Ready to resist. Pega um vasinho de flor, com um recadinho, e vai até onde está o quarto dela. Ele se emociona ao ver os vários trabalhos que ela fez de pinturas. E ali está um jardineiro de asas. Estava ali naquele quarto, mas ele percebe o quanto que as suas atitudes influenciaram positivamente aquela garotinha. Meses depois, Children are the flowers I dream. sabe, queridos, muitas vezes o diabo planta um entendimento errado, porque ele diz assim: olha, você nunca vai ser ninguém, porque você é só um jardineiro. O importante é o pastor, aquele pregador famoso que pega o microfone, aquele cantor que vem aqui e canta lindo. Quem é você? Você é um jardineiro. Você está lá no açougue cortando carne, né? Você está lá, você é uma secretária lá no consultório do médico tal. Você está atendendo, você está viajando, você é um vendedor. Não, você não é tão importante. Você está lá no escritório de advocacia. Você é um psicólogo cuidando de pessoas. Você não é um ministro de Deus.
Isso não é verdade, queridos. Você pode usar o seu trabalho para expandir o reino de Deus e glorificar o nome do Senhor. Queridos, eu quero convocar vocês aqui nesta manhã. Essa é uma grande revolução. Preste atenção, se as nossas células tiverem esse entendimento, nós vamos fazer uma revolução nas nossas células. Nós vamos fazer uma revolução nas nossas células. Vamos fazer, porque quando as pessoas terminarem a reunião da célula, elas não terminam o seu trabalho para Deus, ao contrário, elas continuam o trabalho para o Senhor. E sabe o que vai acontecer nas reuniões das células? Você vai ter reuniões com muitos e muitos visitantes, porque a igreja está funcionando no mercado de trabalho. Você está trazendo seus colegas da escola, seus amigos, suas amigas. Você está trazendo seus colegas de trabalho, porque você ali está sendo luz naquele lugar. Você está refletindo a glória do Senhor. Queridos, eu creio de coração que a igreja que entender que nós não temos essa dualidade, que não existe o ministro, que não existe diferença entre o ministro de púlpito e o ministro de mercado de trabalho. A igreja que entender isso, ela vai revolucionar o lugar que ela está vivendo. Eu tenho um sonho, eu falei isso na igreja esses dias, eu tenho um sonho de ver a nossa igreja, onde todo mundo esteja funcionando dessa forma, onde todo mundo esteja trabalhando de tempo integral. Sabe por quê, queridos? Porque um dia nós vamos olhar para trás e vamos entender que nós apenas estávamos disfarçados no mercado de trabalho, mas a nossa identidade era a identidade do servo de Deus, da serva do Senhor, do discípulo de Cristo. Nós estávamos ali, mas nós, na verdade, a nossa grande identidade não é o trabalho que nós exercemos, mas é o propósito que nós temos ali naquele lugar. Lógico que você vai ganhar o seu dinheiro, você vai crescer, e eu vou dizer uma coisa para vocês: feliz é a empresa que tiver pessoas com esse entendimento no seu quadro de trabalho. Feliz é a empresa, sabe? A sua empresa vai amar, o teu patrão vai te considerar muito mais ainda, porque como ministro de Deus, você vai ser um grande trabalhador, você vai trabalhar, você vai produzir para a empresa, você vai fazer a sua empresa prosperar e ficar muito rica. Eu creio que esses alunos com esse entendimento vão mudar, queridos, o ambiente da sua escola, o ambiente nos seus relacionamentos. Deus está levantando uma galera muito apaixonada por Deus, muito apaixonada pelo Senhor. Eu vejo os meninos lá da igreja, e eles falando: pastor, nós estamos lá na faculdade, mas pastor, nós estamos mudando a história, pastor, nós já estamos fazendo encontros com os colegas, eu já estou evangelizando vários colegas, pastor, nós estamos mudando a história, nós vamos mudar a história de muitos colegas, eu estou muito faminto de ganhar os meus colegas para Jesus. Então o entendimento não é, eu estou na faculdade só para adquirir um saber, mas eu estou ali também para brilhar a luz do evangelho, a luz de Deus ali naquele lugar, e vou mudar a história da minha escola, da minha faculdade. Eu creio que Deus vai fazer isso com você. Agora, queridos, quais são as 4 mentiras que o diabo tem semeado para abafar os ministros de mercado? A primeira dela, queridos, é que o ministro de mercado, ele não é tão importante para Deus como o ministro de púlpito. Essa é a primeira mentira. Nós precisamos entender que isso não é uma verdade. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês importante. Preste atenção. Eu vou falar isso assim. Eu vou falar para vocês. Eu acredito que existam ministros do mercado que têm muito mais autoridade do que alguns ministros que sobem no púlpito. Eu estou falando porque eu sei que aqui na Igreja Palavra e Poder, vocês são homens e mulheres de caráter, de vida com Deus. E tem muitos de vocês que não são ministros de púlpito, mas que teria autoridade em Deus para subir aqui qualquer hora e falar no nome do Senhor aqui neste lugar, porque vocês têm vida de Deus, vocês têm integridade, vocês têm caráter, vocês têm lealdade, vocês são homens e mulheres tementes ao Senhor, e isso, queridos, é o que Deus olha, Deus vê isso de uma forma muito linda. E aí, eu vou contar a história que aconteceu lá de um empresário que herdou, se eu não me engano foi naquela região das Filipinas, alguma coisa assim. Olha só que história fantástica, gente, presta atenção o que acontece com o ministro, quando a pessoa tem o entendimento do ministro de trabalho. Esse rapaz, ele herdou do seu pai, ele era um cristão, e o seu pai não era nada, tinha nada com Deus, e o seu pai veio a falecer, e ele herdou uma rede de 8 hotéis, e esse hotel ele tinha mais ou menos 1.600 lugares. Só que qual era o detalhe, queridos, desse hotel? Sim, tinha 1.600 lugares, 8 hotéis com 1.600 lugares, 2.000 funcionários. O grande problema desse hotel é que ele era usado 5 vezes ao dia.
Então não era um hotel, era um motel. E tinha mais ou menos 3.000 prostitutas que utilizavam constantemente os serviços desse hotel. E aí, queridos, esse garoto, muito temente a Deus, ele pensou assim: o que eu vou fazer agora? Como é que eu, servo do Senhor, vou ser dono de uma rede de motéis? E motel, né, no Brasil é sinônimo de local de prostituição, local de adultério. Não é um lugar onde uma família que está viajando né, e vai parar e vai descansar para no outro dia ir um lugar que ele pagaria mais barato, né? E aí ele falou bem assim: o que eu vou fazer? E aí ele teve uma ideia. Olha só, queridos, quando você tem o entendimento de que você é um ministro de Deus no mercado de trabalho, ele contratou 40 funcionários. Queridos, é uma história real. Ele contratou 40 funcionários cheios do Espírito Santo, gente muito íntegra em Deus, muito séria no Senhor. E ele disse bem assim: olha, e reuniu com eles e falou o seguinte: eu estou contratando vocês vão trabalhar, eu vou colocar vocês em áreas estratégicas dentro da empresa, e vocês têm um grande trabalho, o maior trabalho de vocês, né, vocês vão fazer o trabalho de vocês, mas o maior trabalho de vocês é que eu quero que vocês ganhem esses 2.000 funcionários que estão trabalhando aqui na empresa para Jesus. E aí ele fez o seguinte, deu a seguinte direção: primeiro lugar, você não vai pregar logo, vocês não vão pregar, vocês vão apenas dar um bom testemunho. Segundo lugar, enquanto vocês estiverem trabalhando, vocês vão começar a profetizar nesses quartos, nesse motel aqui, nos lugares dessa empresa. Isso nos 8 motéis que ele tinha, né, com esses quartos. Aí ele falou bem assim: agora, em terceiro lugar, uma vez que vocês estão lá profetizando, declarando salvação, libertação, vocês vão começar a fazer amizade com essas pessoas e começar a levá-las lá na sua casa para comer uma pizza, um almoço, fazer amizade com a família daqueles seus colegas de trabalho, que você já está de olho nele. E aí sim, à medida que você fizer essa amizade, e ele der abertura, aí você vai falar do amor de Deus para elas, e você vai falar de Deus para essa pessoa. Sabe o que aconteceu, queridos? Em 2 anos, todos os 2.000 funcionários se converteram ao Senhor. Pode dar glória a Deus mesmo, queridos. Em 2 anos, preste atenção, um empresário pegou uma empresa sem princípios de Deus nenhum, implantou ali 40 homens e mulheres cheios de Deus. Ele até disse o seguinte no seu testemunho, para ser mais verdadeiro: dos 40 funcionários, só 3 que não cumpriram bem o seu chamado, mas os 37 fizeram o trabalho. Em 2 anos eles ganharam 2.000 funcionários para Jesus. Agora, queridos, imagina 2.000 funcionários, servos de Deus, trabalhando no motel, numa rede de motel, com 3.000 prostitutas ali, porque o trabalho continuou, ele precisava manter os funcionários, manter a empresa em pé. E ele falou: e agora, o que eu faço? Eu, como servo de Deus, vou continuar fortalecendo relações erradas, espúrias, adultério? Não, eu preciso mudar isso. E aí, queridos, o que ele fez? Ele começou a fazer uma coisa interessante. Ele começou a investir nos quartos, 1.600 quartos. Ele começou a investir e tornar aqueles quartos em quartos de luxo, quartos mais bonitos, de luxo. Aí o que acontecia? As prostitutas que faziam uso daqueles quartos no dia a dia, começou a ficar muito caro, elas tiveram que sair e procurar outras redes de motéis, porque aquele motel já começou a ficar muito caro, já não dava para ela ganhar o dinheiro como ela queria. Então ele começou, e aí à medida que ele ia fazendo isso, a partir daí as prostitutas foram deixando, né, de frequentar e de levar os clientes para aquele motel. E aí, queridos, o que aconteceu? Aquele motel se transformou numa grande rede de hotel de luxo ali naquela cidade. Ele conseguiu. Agora deixa eu falar o melhor da história para vocês. Quando ele foi fazendo essa mudança e transformando um motel num hotel, que aí seria frequentado por famílias, por pessoas, né, que estaria ali para descansar, para curtir um tempo naquele lugar, o que ele fez? No serviço que ele liberou para aquele hotel, além de melhorar os quartos, aí o que ele fez? Ele foi nos 8 hotéis, ele construiu uma capela.
E nessa capela era o lugar onde as pessoas poderiam ir orar, os funcionários também. E ele fez uma coisa interessante: quando a pessoa chegava lá no balcão para fazer o seu check-in, aí ele dizia: olha, aqui o hotel, você tem essa opção, essa aqui, você, né, precisar de alguma coisa, você diz que está o número. E dentre os serviços que a gente já conhece, aquele serviço de lavar roupa, de restaurante, de café da manhã, aquela coisa toda, ele falou assim: ó, aqui nós temos um serviço que é um serviço de disque oração. Olha que coisa fantástica, que visão de Deus, de um ministro de mercado de trabalho. Ele colocou o disque oração, e aí diz bem assim: se você estiver aí e na hora você quiser receber oração, nós temos. Ele pegou os 2.000 funcionários e ele dividiu em turnos de 1 hora, e tem 24 horas por dia naqueles hotéis, tem oração funcionando nas capelas que ele mandou construir, uma capela em cada hotel. Olha que visão de Deus. E ele diz bem assim: você pode pedir oração, é só clicar no número tal, e você faz o seu pedido e a pessoa vai orar por você. Agora, se você quiser, você pode descer e ir lá na capela, que ele ora pessoalmente também pela sua vida. E sabe o que aconteceu, queridos? Eu vou te dar uma notícia aqui que você vai ficar assim, você vai achar fantástico. Em 1 ano e meio, eles ganharam 10.000 pessoas para Jesus. É forte ou não é, gente? Demais essa, demais. E sabe o que Deus vai fazer, queridos? Deus vai te dar essa visão também para você. Deus vai dar essa visão também. Você tem a sua empresa, coloca lá, queridos, dizeres da Bíblia, coloca alguns folhetos, coloca algumas coisas que a pessoa chegue e ela já detecte que tem algo de Deus naquele lugar. Comece a trabalhar com os funcionários. Pastor, isso quer dizer que eu só posso contratar funcionários crentes? Não. Funcionário você não contrata se ele é crente ou descrente, você contrata pela capacidade que ele tem. É assim que funciona. Agora, o não crente que tem capacidade, está trabalhando na sua empresa, já fica de olho nele, porque ele vai ser um futuro servo do Senhor também, uma futura serva do Senhor, para a glória do nome do Senhor. E você vai fazer isso, Deus vai mudar. Querido, esse rapaz, ele revolucionou então essa mentira de Satanás, queridos, que o ministro de púlpito é mais importante que o ministro de mercado. Não é verdade. Não é verdade. Você é tão importante quanto o pastor que está aqui pregando aqui em cima. Você é tão importante para Deus, e você faz parte, queridos, da grande estratégia de Deus. Nós não podemos perder isso. Eu creio, queridos, que a igreja Palavra e Poder, quando vocês entenderem isso e colocarem em prática, essa igreja, queridos, vai ter uma revolução aqui nessa cidade. Não somente crescendo o número de discípulos e de convertidos aqui nessa cidade, mas vocês vão mudar a história de Boa Esperança. Boa Esperança vai ter os seus índices de violência, de morte, de divórcio, esses índices, queridos, errados, ruins, na área financeira, econômica. Esses índices vão mudar, porque a igreja do Senhor vai mudar, queridos, a fibra moral desta cidade, vai mudar, queridos, a história das famílias desta cidade. Eu creio nisso. Esse foi o plano de Deus. Deus nunca quis plantar uma igreja que ficasse presa dentro das suas paredes, uma igreja que cantava bem, que as pessoas falam bem, onde se ensina bem, e depois essa igreja, quando sai, ela não influencia a sociedade. Não é esse o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é uma igreja que, ao se reunir, ela sente uma grande e forte presença do Senhor, mas essa presença vai com ela também para o mercado de trabalho, vai com ela para a faculdade, vai com ela para dentro de casa. É a igreja funcionando 24 horas e saqueando o inferno, tirando vida das mãos de Satanás. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Vira para o teu irmão do teu lado, coloca a mãozinha aqui na cabeça dele, fala bem assim: a chavezinha já virou. Eu pergunto aqui, quantos ministros de tempo integral nós temos aqui nesta manhã? Eu creio que até o final todas as mãos vão se levantar. A chavezinha vai virar até o final dessa mensagem. Ei, queridos, você é mais do que um crente de domingo. Você é um ministro de tempo integral na obra do Senhor. Uma segunda mentira, queridos, que o diabo planta: a igreja funciona somente em um edifício no domingo e nas reuniões das células durante a semana. Isso é uma mentira de Satanás. A igreja funciona fora. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. No curso do TLC, o pastor Eibe, que é o treinamento de líderes de célula, o pastor Eibe fala uma coisa importante. Ele diz assim, que a vida da célula, no dia da reunião da célula, corresponde a apenas 30 a 40% da vida da célula.
Os outros 60, 70% da vida da célula funciona fora do dia da reunião da célula. Você quer ver uma igreja, uma célula que cresce muito? É uma célula que ela não fica restrita ao dia da reunião dela, mas ela tem muita comunhão fora do dia da reunião da célula. Por que é isso? Porque essa célula entendeu que essa célula é uma célula que está gerando ministros do mercado de trabalho, do dia a dia, lá fora. Estão ganhando os amigos para Jesus em todos os lugares. E aí, queridos, a outra mentira é que as pessoas que trabalham secularmente não podem ser tão espirituais como aqueles que trabalham no púlpito. Isso é uma outra mentira. Tem muita gente no púlpito desonrando a Deus, queridos, como tem muita gente fora do púlpito honrando muito o Senhor. Então isso não é verdadeiro, não é verdadeiro. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho ovelhas ao longo da minha caminhada pastoral, que eu vou te dizer uma coisa para vocês, que eu tiro o chapéu para essas ovelhas, que eu como pastor, como autoridade espiritual sobre a vida delas, elas me constrangem tanto pela paixão delas por Deus, pela firmeza delas no Senhor, pela fé que elas nutrem no Senhor, que tem dia que me dá vontade de ficar sentado aos pés das minhas ovelhas e dizer: fala alguma coisa aí para me ensinar. São ovelhas lindas, maravilhosas, gente que passa ano, vira ano, é a mesma pegada no Senhor, é a mesma fé, a mesma alegria. Você encontra a pessoa: como é que você está? Estou bem no Senhor. Daqui a 20 anos você volta: como é que você está? Estou bem, da mesma forma, crescendo no Senhor. E você diz: meu Deus, que fé violenta é essa? Que fé maravilhosa é essa? Sabe, que eles têm ovelhas que eu olho e falo bem assim: essa ovelha é poderosa. Agora, olha o que diz o Charles Spurgeon: para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Para o homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Família é sagrada, trabalho é sagrado, estudo na faculdade é sagrado, o lazer é sagrado, até as nossas piadas são sagradas e consagradas a Deus. Tudo que a gente faz, não existe diferença entre o que acontece aqui dentro e o que acontece lá fora, queridos. A diferença é só geográfica, o resto é a mesma coisa. Nós estamos servindo o Senhor, queridos. Eu vou dizer, como pastor, eu sonho em ver a minha igreja, em ver esta igreja, em ver a igreja do Senhor no Brasil, funcionando com esse entendimento. Eu acredito, queridos, imagine, vamos pensar aqui, vamos sonhar juntos aqui. Imagine se esses 50 milhões de evangélicos espalhados por essa nação tivesse essa compreensão de que eles são ministros de Deus, funcionando na sociedade 24 horas por dia, e com esse entendimento que elas são luz e sal da terra, e como esse empresário, imagina Deus levantando empresários com esse entendimento, meu Deus do céu, empresários investindo fortemente na obra do Senhor, nas suas empresas, trabalhando. Queridos, o Brasil ia ser revolucionado pelo Senhor, eu creio nisso. Eu creio, queridos, que a única razão para trabalhar nas coisas materiais, essa é uma outra, não é crer, essa aqui é a última mentira que eu ia falar, que a única razão para trabalhar nas coisas materiais é para financiar a obra de Deus, a obra espiritual. Isso também é um outro engano. Essa é uma outra mentira, e a última que eu queria compartilhar com vocês, porque existem pessoas, eu quero terminar a palavra aqui agora, existem pessoas, queridos, que acham que tudo que elas fazem lá fora é ganhar dinheiro, para vir aqui na frente, entregar o dízimo e a oferta, e pronto, o ministério dela está cumprido no Senhor. Pastor, eu já contribuo, olha, essa obra aqui tem minha oferta, tem o meu dízimo, tem o meu suor, meu trabalho, pronto, eu já fiz a obra do Senhor. Não, queridos, isso é só uma parte, é uma parte da sua generosidade, da sua fidelidade a Deus, amém, mas Deus quer muito mais do que isso. Deus não quer só que você vá lá fora ganhar o dinheiro e trazer aqui para dentro, não, Deus quer que você ganhe, que você discipule as vidas, que você cuide das pessoas,